Tudo sobre história da igreja. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre a vida de homens como Ulrich Zwingli, João Calvino, homens como William Tyndale, a importância do legado desses homens. Eu quero convidar vocês para essa aula, porque eu tenho certeza que ela será de um acréscimo muito grande para a sua vida e também para o seu conhecimento. Confira comigo um pouco do slide do plano de aula para esta aula. A reforma em outros lugares da Europa. Ulrich Zwingli desenvolveu na Suíça, em Zurique, João Calvino, também na Suíça, mas em Genebra, John Knox, em Edimburgo, na Escócia, e William Tyndale, que era inglês, desenvolveu na Alemanha e na Bélgica o seu trabalho da tradução bíblica. O primeiro personagem que nós iremos falar hoje é esse daqui, Ulrich Zwingli, que pastoreou esta igreja, que é a Catedral Grossmünster, no centro de Zurique, na antiga parte da cidade de Zurique. Zurique é uma cidade linda. Quando você tem uma vista aérea de Zurique, você consegue ver o lago de Zurique. Ao fundo você vê os Alpes, dependendo da época do ano, com gelo. Eu confesso que é um dos lugares mais lindos que eu já visitei, a cidade de Zurique, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande por ela. E no centro dessa cidade você consegue ver essa igreja aqui, com essas duas torres, que é a Catedral Grossmünster, que foi o local onde Ulrich Zwingli pastoreou, desenvolveu o seu trabalho da reforma e teve uma missão muito importante para o progresso e o crescimento do reino de Deus nessa cidade. Acompanhe comigo um pouco sobre a cronologia da vida de Ulrich Zwingli através do slide. Ulrich Zwingli nasceu em 1484, em Wildhaus, na Suíça. Em 1518, foi nomeado sacerdote na Catedral de Zurique, a Catedral Grossmünster. Em 1519, começou a pregar uma série de sermões do Novo Testamento, assinalando assim uma nova era na pregação bíblica e uma nova fase para a igreja em Zurique. Em 1524, casou-se com Anna Reinhardt e juntos tiveram 4 filhos. Em 1525, implantou a reforma e trocou a missa e a hóstia pela Santa Ceia do Senhor e retirou todas as imagens da catedral. Em 1531, infelizmente morreu em uma batalha contra tropas católicas na Batalha de Keppel. A vida desse homem foi de uma importância muito grande para o legado da igreja suíça. Você percebe pela data que ele, na verdade, desenvolve o seu trabalho praticamente na mesma época que em Wittenberg Lutero está desenvolvendo o trabalho dele. Eles chegaram a se encontrar, como nós vemos na aula anterior, e discutiram alguns assuntos, discutiram não na questão de brigar, mas debateram, conversaram, tiveram infelizmente uma discordância sobre a questão da ceia do Senhor, mas em muitas coisas tinham uma mentalidade parecida acerca da reforma protestante. É interessante que em 1525, depois que ele desenvolveu uma série de sermões sobre o Novo Testamento, pregando o Novo Testamento, ele implantou a reforma e substituiu a missa e a hóstia pela Santa Ceia do Senhor e retirou todas as imagens de escultura que haviam no interior da Catedral Grossmünster. O Papa chegou a enviar uma documentação para ele, dizendo: Ulrich Zwingli, não entre pelo caminho que Lutero entrou, porque certamente você irá ser também excomungado, você será perseguido. Não entre por esse caminho. Zwingli teve a audácia de devolver uma carta para o Papa. Sabe o que ele falava? Ele dizia o seguinte: Senhor Papa, eu aceito até parar a reforma protestante aqui em Zurique, mas com uma condição, que o senhor transfira para mim o papado. Porque se o senhor assim fizer, o que está acontecendo aqui em Zurique, eu irei realizar sobre toda a igreja católica em todo o mundo. É claro que o Papa não aceitou essa proposta, muito longe disso, ignorou o que Zwingli acabou de falar, e na verdade ele mostrou a sua ousadia em declarar que ele estava firme na convicção de defender a reforma protestante e pregar a verdade de Deus para os moradores de Zurique e para todos quanto quisessem ouvir. Depois de Zurique, uma próxima cidade que vale a pena nós falarmos sobre a reforma protestante é a cidade de Genebra. Você pode perceber aqui, essa aqui é a Catedral Saint-Pierre, em francês,
São Pedro em português. Esse daqui é João Calvino. Calvino teve uma importância extraordinária para a Reforma Protestante. Na verdade, é considerado que Martinho Lutero foi a voz da Reforma e Calvino foi a mente da Reforma. Porque Lutero, ele deu ponto de partida confrontando o sistema católico. Calvino organizou a teologia reformada e desenvolveu a partir desse momento a teologia que faria parte da igreja após o século XVI, depois da Reforma Protestante. Esse local foi palco de grandes manifestações de Deus, tempos de ensino e exposição das Sagradas Escrituras, através do legado que João Calvino trouxe com a sua vida e com a importância do seu trabalho. Vamos acompanhar uma cronologia sobre um pouco da vida desse homem que influenciou a cidade de Genebra. João Calvino nasceu em Noyon, na França, em 1509. Em 1523, foi para Paris a fim de estudar humanidades e teologia. Em 1533, converteu-se ao protestantismo e começou a escrever as suas Institutas. As Institutas de Calvino até hoje são um dos manuais mais completos acerca da teologia, principalmente a teologia sistemática, abordando vários assuntos, e é uma obra que até hoje tem um profundo respeito pelos leitores bíblicos, pelos leitores da teologia, uma obra que ele começou a escrever em 1533. No entanto, como você confere comigo agora, voltando ao slide, em 1536, ele foge da França por perseguição religiosa, e enquanto está indo para Estrasburgo, passa por Genebra e é convencido por Guilherme Farel a permanecer em Genebra. A igreja em Genebra já estava começando a inclinar-se para o lado de uma reforma, e a fama de Calvino já estava começando a passar para alguns lugares da Europa. Ele indo para Estrasburgo, Guilherme Farel soube que ele havia parado para descansar uma noite em Genebra, então procurou o reformador. Chegando até Calvino, ele teve uma declaração ousada, que acabou intimidando a Calvino e, creio eu, que de certa forma era a direção de Deus para aquele momento. Farel falou: Calvino, você precisa ficar aqui em Genebra, porque se você não ficar em Genebra e não desenvolver a reforma aqui, você não será feliz em nenhum outro lugar do mundo. Forte essa declaração, não é? Eu também achei. Mas a grande verdade é que Calvino ou se intimidou com isso, ou sentiu que de fato havia uma direção de Deus para esse momento da sua vida. E a grande questão é que ele vai dedicar a partir daquele momento o seu tempo para estar em Genebra, vai até Estrasburgo depois, mas ele vai desenvolver todo o seu trabalho de exposição bíblica na cidade de Genebra. Confira comigo no próximo slide. Em 1538, ele tenta impor suas ideias em Genebra e é expulso de lá. Vai então para Estrasburgo e casa-se com Idelete de Bure. Em 1541, 3 anos depois, retorna a Genebra e desenvolve o seu ministério por mais de 20 anos na cidade de Genebra. Em 1564, morreu em Genebra e foi sucedido por Teodoro de Beza. Agora, olha que interessante isso daqui. Foi feito um cálculo, na verdade uma pesquisa, para ter-se uma noção da vasticidade sermonária, expositiva que Calvino tinha. E olha só o cálculo que chegaram. Aproximadamente em 25 anos pastoreando em Genebra, ele pastoreia aproximadamente 22, 23, depois que ele volta de Estrasburgo e fica um tempo ainda em Genebra antes de ir para Estrasburgo. Foram contabilizados 200 sermões em Deuteronômio, 159 sermões no livro de Jó, 353 sermões em Isaías, 86 sermões nas cartas aos Coríntios e daí por diante. Isso nos dá a ideia de como era ampla a exposição, o ensino, a variedade de argumentação de Calvino na pregação do Evangelho e no ensino bíblico. A dinâmica dele de pregação era a seguinte: ele pregava uma semana, sim, durante todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí ficava uma semana sem pregar. E depois retornava e pregava de novo toda uma sequência.
há uma grande quantidade de influência que Calvino desenvolveu sobre o seu ministério na cidade de Genebra. A cidade de Genebra era uma cidade muito corrupta, era uma cidade muito promíscua. Para você ter uma noção disso, havia uma lei em Genebra, quando Calvino chegou, que um homem poderia ter até uma amante. Isso mesmo. Se uma mulher, sentindo-se traída pelo seu esposo, procurasse o juiz da cidade, por exemplo, e chegasse para ele e dissesse que queria separar-se e alegasse alguma coisa acerca dele estar lhe traindo, o juiz poderia falar para ela quantos amantes ele tem. Se a resposta fosse uma, o juiz falaria: você não tem o direito de revogar isso, porque ele está dentro da lei. A lei permitia que um homem tivesse até uma amante. Isso na cidade de Genebra. A reforma protestante, durante esses aproximadamente 25 anos, trouxe um impacto tão grande sobre a vida cristã, mas principalmente moral, a vida moral do povo e também a vida política do povo de Genebra, que a história conta que quando Calvino encerra o seu ministério, aproximadamente 25 anos depois, as leis promíscuas que incentivavam o pecado, o erro, haviam sido abolidas e haviam sido instauradas outras leis que limitavam, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas. Isso mesmo, havia um consumo de bebidas alcoólicas para uma pessoa na cidade de Genebra. Se ela quisesse beber mais, ela tinha que sair daquela cidade, procurar uma outra cidade, porque Genebra foi considerada uma cidade cristã. A reforma em Genebra alcançou também as leis. É por isso que ela desenvolveu não apenas o aspecto religioso e o aspecto moral, mas também o aspecto político, influenciando nas leis da cidade de Genebra. Calvino foi um excelente expositor, e independente da sua linha teológica, calvinismo ou arminianismo, eu creio que você reconhece a importância do legado que esse homem deixou para a história da teologia, para a história do ensino da palavra de Deus. Deixa eu só compartilhar um detalhe interessante com você sobre Calvino, antes de nós prosseguirmos para falar sobre o próximo passo aqui da reforma. Calvino, por exemplo, ele tinha um princípio dentro da sua interpretação que é extraordinário nos dias de hoje. Ele dizia o seguinte: quando eu vou expor um texto, quando eu vou ensinar um texto, a prioridade ali não é o que eu penso sobre o texto, não é a minha opinião, da minha alegoria que eu vou fazer sobre o texto, mas é, na verdade, o que o autor pensou, o contexto em que ele estava quando ele escreveu o texto. Essa é uma das bases da teologia expositiva, da pregação expositiva. Então, quando eu vou, por exemplo, pregar sobre um texto da Bíblia, independente do que eu penso sobre aquele texto, eu tenho que primeiro saber o que o autor pensou quando escreveu. Qual era o contexto que ele estava vivendo? O que é que se passava pela mente e pela vida do autor mediante aquele tempo, para ele ter escrito aquele texto daquela forma? Isso é uma questão muito interessante, porque infelizmente nós estamos vivendo uma época do aumento de pregadores, mas da diminuição da palavra. Porque infelizmente nós estamos vivendo em uma época do aumento de pregadores, mas da diminuição da palavra. Uma época em que tem muita gente pregando, mas pouca palavra de Deus de fato sendo ensinada. Mensagens que constituem-se mais em autoajuda, em alegoria, mas não em exposição bíblica. Naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, e não de fato naquilo que a palavra de Deus ensina. Nós temos que ter um cuidado muito grande sobre empregarmos o evangelho de fato. Uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei muito interessante e muito curiosa. Uma pessoa pode pregar a Bíblia durante a vida toda e mesmo assim ainda não ter pregado o evangelho. Talvez você diga: Mateus, como que isso pode acontecer? Pregar sobre José não é pregarmos o evangelho. Pregarmos sobre Davi não é pregarmos o evangelho. Pregarmos sobre a queda das muralhas de Jericó não é pregarmos o evangelho. O evangelho é o que Jesus foi, o que ele ensinou. O evangelho são as boas novas de salvação. Eu não estou dizendo com isso que não deve se pregar o Antigo Testamento. Eu prego o Antigo Testamento, eu prego sobre Davi, prego sobre Sansão, prego sobre Moisés, prego sobre a queda das muralhas de Jericó, mas nós não podemos nos esquecer
que nós não podemos fugir de pregarmos o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem salvadora. Mostra ao homem a condição em que ele está em seus pecados e a necessidade que ele tem de ser transformado pelo poder transformador do Evangelho de Cristo. Então, essa questão da importância de Calvino nos limites da pregação, nos princípios da pregação, são fundamentais para a nossa geração e para todos nós entendermos a importância de pregarmos uma mensagem bíblica, uma mensagem expositiva e procurarmos de fato saber o que o texto está ensinando, o que o autor pensou e viveu quando ensinou, e não fazermos meros comentários ou apenas falarmos aquilo que dá na nossa cabeça sobre o texto. Pregação não tem a ver com o que eu penso. Pregação tem a ver com o que Deus pensa, tem a ver com o que Deus estabeleceu em sua palavra. Esse é um legado que João Calvino deixou dentro do seu ministério. Uma próxima parte que nós podemos seguir dessa aula, como você vê, é esse detalhe em tela cheia, você pode acompanhar, um muro que você consegue visitar na cidade de Genebra, que é o Muro dos Reformadores. Na verdade, é um memorial, um local onde você encontra e você pode verificar essa homenagem que foi feita aos reformadores, em especial, que atuaram naquela região. São eles, da esquerda para a direita, em primeiro, Guilherme Farel, segundo, João Calvino, você tem depois Teodoro de Beza e, por último, você tem John Knox. Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro de Beza e John Knox. Calvino também desenvolveu uma universidade na cidade de Genebra para ensinar a Bíblia, para pregar a Bíblia. John Knox, que nós vamos falar um pouco mais na sequência, que realizou a reforma protestante na cidade de Edimburgo, na Escócia, ele estudou nessa universidade e ele declarou que desde os tempos dos apóstolos, a Bíblia não era ensinada de uma forma tão pura, o Evangelho não era ensinado de uma forma tão pura como na escola, na Universidade de João Calvino. Calvino ele realizou também grandes frentes missionárias, ele enviou missionários para vários lugares do mundo. Deixa eu lhe dar uma informação que talvez você não saiba. Você sabia que João Calvino enviou missionários para o Brasil? Isso mesmo. Em 1557, João Calvino enviou cristãos huguenotes para evangelizar o Brasil. Na verdade, o Rio de Janeiro, na época, era uma colônia inglesa chamada de França Antártica. E por causa disso, os cristãos de origem huguenote da França vieram para o Brasil, tanto fugindo da perseguição, como também para implantar o evangelho aqui em terras brasileiras. Quer ver uma data curiosa? Em março de 1557, eles realizaram o primeiro culto protestante da história de todas as Américas, inclusive a América do Sul, Central e América do Norte. Foi realizado aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Só que, infelizmente, nessa época, havia também um oficial naval chamado Villegagnon, que era francês, e ele perdeu uma guerra, e então, nessa época, os jesuítas acabaram que mataram os cristãos huguenotes na ilha conhecida como Ilha de Villegagnon. Quando você atravessa a ponte Rio-Niterói, vindo de Niterói para o Rio de Janeiro, você vê à sua esquerda a Ilha de Villegagnon. É uma ilha que tem algumas construções nela, é a única ilha que tem construção ali. E foi naquele local que os cristãos huguenotes foram martirizados no Rio de Janeiro. Eles chegaram a trocar correspondências com João Calvino. João Calvino soube do descobrimento do Brasil, da implantação do evangelho aqui no Brasil. Ali foi realizada a primeira Santa Ceia e, infelizmente, digo isso com tristeza, infelizmente, o Brasil fez os seus primeiros mártires naquele ano, 1557, através dos jesuítas que mataram os cristãos. Há algumas coisas interessantes aqui, porque levou aproximadamente 300 anos para que o evangelho voltasse ao Brasil. Infelizmente, aproximadamente 300 anos para que o evangelho voltasse ao Brasil. Em 1819 chegaram os anglicanos, em 1823 os luteranos, 1835 os metodistas, 1855 os congregacionais, 1859 os presbiterianos
e em 1860 os batistas. Pelo menos 300 anos o Brasil ficou sem a mensagem protestante, sendo ensinado apenas pela Igreja Católica, e isso fez com que, infelizmente, houvesse essa interferência dentro da nossa história. Eu perguntei uma vez a um professor de História da Igreja o que teria mudado se os cristãos huguenotes não tivessem sido martirizados, mas se o nosso país tivesse sido ensinado por um grupo protestante, em vez de um grupo católico. A resposta dele me chamou muito a atenção. O que haveria de mudar seria a mentalidade, a cultura brasileira. Infelizmente, a nossa cultura hoje é uma cultura católica. A cultura do Brasil seria uma cultura protestante. Talvez você me pergunte, Mateus, qual é a diferença disso? Pegue os países protestantes do mundo e pegue os países católicos, você vai ver qual é a diferença. Olhe, por exemplo, para Portugal e Espanha, países de primeiro mundo, estão no continente europeu, mas tradições católicas. Compare eles com países como Suíça, Inglaterra, Alemanha, países do mesmo continente, países de primeiro mundo, mas tradições protestantes. Países que têm um alto desenvolvimento, países que têm uma alta economia, porque os princípios protestantes trouxeram crescimento para os países que abraçaram a fé protestante. Isso é comprovado, isso é histórico. Analise, por exemplo, que os países que são de tradição católica, eles possuem uma ignorância maior, porque os católicos não são incentivados, por exemplo, à leitura da Bíblia. É por isso que eles eram alienados. Infelizmente, digo isso com tristeza. Veja todos os países protestantes e você vai ver a diferença deles. Eu não sei se você sabe, mas a colonização teve muita influência disso. Você sabia que os Estados Unidos têm metade da idade do Brasil? Os Estados Unidos foi colonizado no século XVIII, nós fomos colonizados no início do século XVI. Nós estamos pelo menos 230, 250 anos antes deles na nossa colonização. Por que eles são super desenvolvidos, países de primeiro mundo? E por que nós somos países de primeiro mundo? Por que há essa diferença no nível cultural, no nível econômico, em todos os aspectos? Você que já foi aos Estados Unidos sabe disso. A diferença está na colonização. A colonização americana foi uma colonização inglesa. Nossa colonização foi uma colonização portuguesa. O legado herdado pelos portugueses aqui e o legado herdado pelos ingleses nos Estados Unidos fizeram toda a diferença. A nossa riqueza começou sendo roubada. O pau-brasil, entre tantas riquezas que o nosso país tinha, infelizmente o nosso país começou debaixo de um legado de maldição, de engano, de roubo, de cultura de desonra, de princípios que ferem a palavra de Deus. E ele me respondeu uma coisa interessante. A diferença seria a mentalidade. A mentalidade brasileira é uma mentalidade católica. A cultura é católica. A ética é católica. Você consegue aprender mais sobre isso no livro de Max Weber sobre a ética protestante. A ética brasileira é uma ética católica. A ética americana é uma ética protestante. Deixa eu te dar um exemplo disso. Se uma pessoa assassina a outra nos Estados Unidos, de duas uma. Ou ela é presa de uma forma perpétua, ou ela então é condenada à morte. Sabe por quê? Por causa de princípios bíblicos. Uma outra demonstração da ética americana: se um presidente americano adultera durante o seu mandato, após terminar o seu mandato, ele tem que ficar 3 meses detido. Foi o que aconteceu com o presidente Bill Clinton, porque teve infidelidade conjugal dentro do período do seu mandato. Sabe o que é isso? É uma ética protestante. É uma ética de um povo que diz: nós defendemos a Bíblia. É uma ética de um povo que diz: o que está na Bíblia está na nossa Constituição. É uma ética de um povo que diz: nós respeitamos a palavra de Deus. O americano pode até não ser cristão, mas a ética que rege a sua mentalidade nos Estados Unidos é uma ética protestante. Quão bom teria sido se os huguenotes não tivessem sido martirizados em nosso país. O nosso país recebeu o sangue de cristãos que foram mortos por causa da sua fé pelos jesuítas. Infelizmente, isso trouxe um legado negativo para a nossa história, para a nossa religião, para a cultura e mentalidade do nosso povo.
Mas João Calvino teve essa importância dentro do desenvolvimento também da evangelização da América. Um outro ponto que nós podemos perceber, acompanhe comigo no slide, esse é o interior da Catedral Saint-Pierre, que é a catedral que João Calvino pregou em Genebra durante os anos que ali ele pregou. Você pode perceber aí uma coisa interessante, eu vou comparar com as duas imagens. Nessa próxima imagem aí você tem, foi nesse púlpito aí que João Calvino pregou durante aproximadamente 25 anos do seu ministério. Repare que ele não fica no centro, ele fica na lateral. Vou voltar à imagem anterior, você vê aí ao fundo ele à esquerda, e principalmente uma época em que não havia microfone, não havia nenhum sistema de ampliação de som, você tem aí a questão da acústica da igreja, essa parte de cima da foto, que facilitava o som, e você tem nessa próxima foto a imagem do local onde ele subia, e daí então pregava as suas mensagens, pregava aquilo que ele tinha dentro da sua prática da pregação expositiva. No entanto, quando nós falamos sobre Calvino, na maioria das vezes liga-se a vida e o ensino de Calvino ao calvinismo. E, sem dúvidas, uma das maiores discussões teológicas, e por que não dizer uma das maiores polêmicas teológicas, envolve a questão do livre-arbítrio e da questão da predestinação. E isso está diretamente ligado ao calvinismo e também ao arminianismo. Eu quero convidar você a lermos um pouquinho sobre a história dessas duas linhas teológicas a partir desse momento, através do nosso slide. Os 5 pontos do calvinismo, ao contrário do que se deduz, não foram feitos por Calvino, que viveu de 1509 a 1564, mas sim a partir de uma contra-argumentação ao protesto que os seguidores de Jacó Armínio apresentaram ao Estado da Holanda. Vale a pena lembrar que nessa época tratado como Estado em julho de 1610. Armínio viveu de 1560 a 1609. O protesto baseava-se em 5 artigos de fé, baseados nos ensinos de Armínio, e ficou conhecido na história como remonstrance, a resposta a esses 5 artigos de fé que se tornaram os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, você percebe que, na verdade, esses artigos foram feitos em 1610. Calvino já havia morrido em 1564 e Jacó Armínio em 1609, um ano antes. Então, na verdade, esse debate entre calvinismo e arminianismo não foi feito por eles, mas foi feito pelos seguidores de Armínio e pelos seguidores de Calvino. Na verdade, os seguidores de Armínio lançaram os 5 artigos para tentar transformar a Holanda dentro de uma convicção não reformada por Calvino, mas em uma convicção reformada pela Constituição de acordo com Armínio. Mas então houve uma contrarresposta, uma argumentação contra esses 5 pontos que os arminianos defenderam, e então os calvinistas confrontaram. É daí que vai surgir os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Confira comigo então os 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto é a depravação total. É a ideia de que o pecado de Adão afetou a toda a humanidade, afetou a mim, afetou a você. E o ser humano ele é agora escravo do pecado, dominado pelo pecado, e sem a interferência divina ele não consegue parar de pecar. Esse é o primeiro ponto, a depravação total. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. É a ideia de que todos estavam condenados ao pecado e ao inferno, à perdição eterna, e Deus então elegeu, escolheu alguns entre os homens para alcançar-lhes com a bênção da salvação. Então, diante desse prisma, é Deus que escolhe quem será salvo e é Deus que concorda com quem irá para o inferno. Eleição incondicional. O terceiro ponto é a expiação limitada. Expiação limitada. Falando sobre a expiação de Cristo, a morte de Cristo. O calvinismo ensina que Cristo não morreu por todos, morreu apenas por aqueles que foram eleitos. Então, se você não foi eleito, dentro de uma perspectiva calvinista, Cristo não morreu por você. É polêmica toda essa questão. O quarto ponto, a quarta, na verdade, lei do calvinismo, o quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível.
é a ideia de que aqueles que foram eleitos, Cristo morreu apenas por eles, e quando a graça for revelada a eles, será impossível eles resistirem à graça. Então, é impossível alguém que foi eleito para a salvação não ser salvo, dentro de uma perspectiva calvinista, porque todos quantos foram eleitos, a graça não pode ser resistida. E o quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. É a ideia de que a expiação de Cristo alcançou essa pessoa porque ela foi eleita, a graça é irresistível, e porque a graça é irresistível, ela não tem como se desviar. Ela vai perseverar na santificação porque ela é um eleito. É da onde surge a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. É essa perspectiva calvinista, são esses os 5 pontos do calvinismo. Agora confira comigo os 5 pontos do arminianismo. Primeiro, vontade livre. Vontade livre. Então sou eu que escolho se eu quero ir para o céu ou para o inferno. Se eu quero seguir a Jesus ou se eu não quero ser crente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eleição condicional. No calvinismo, incondicional. No arminianismo, condicional. Qual é a condição dessa eleição? É a questão da presciência de Deus na salvação. É a ideia de que foi eleito, não aquele que Deus olhou e disse, esse daqui vai ser salvo. Mas Deus, na sua presciência, conhecendo o futuro, conhecendo os tempos, fez com que então ele soubesse quem haveria de ser salvo e quem não haveria de ser salvo, quem haveria de escolher Jesus e quem haveria de não escolher Jesus. E porque ele tem essa presciência, ele sabe quem haveria de aceitar a Cristo e rejeitá-lo, e por saber quem haveria de rejeitá-lo, essa pessoa já está pré-condenada ao inferno, e por saber quem haveria de aceitá-lo, essa pessoa, na verdade, já está pré-salva. Ou seja, aqueles que Deus, na presciência, soube que haveriam de escolher a Cristo, eles já estão predestinados ao céu. Enquanto aqueles que Deus, em sua presciência, soube que haveriam de rejeitar a Cristo, eles já estão condenados ou pré-condenados ao céu. Na verdade, é essa perspectiva bíblica sobre a predestinação. Confira comigo. Romanos 8, escrito por Paulo, versículo de número 29. Olha o que Paulo escreve. Porque aos que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então percebe que o próprio Paulo, é a Bíblia, na verdade a inspiração divina, está mostrando que a predestinação, ela vem após a presciência. Romanos 8, 29, aos que dantes conheceu, também predestinou. Então, predestinou porque conheceu. Não há uma obrigatoriedade em escolher, esse é do céu, esse é do inferno, esse está salvo, esse não foi eleito. É a palavra de Deus. Um outro ponto, o terceiro ponto do arminianismo, é a expiação universal. Enquanto o calvinismo diz que a expiação é limitada, Cristo morreu só pelos eleitos, o calvinismo diz que o arminianismo, na verdade, diz que Cristo morreu por todos, todos. E a todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 1. Então você percebe que, na verdade, existem muitas demonstrações bíblicas que nos mostram que Cristo morre não somente pelos salvos, Cristo morre para todos. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que a todos quanto que confessaram Cristo como Senhor serão salvos. João escreve que a todos quanto recebeu foram feitos filhos de Deus. Então Cristo morre pela humanidade. Todos aqueles que aceitam essa graça, que reconheçam essa graça e que veem que Cristo é o único caminho para Deus, eles são mediante a isso, condicionados a esse processo de que aos que antes conheceu, também predestinou, também os chamou, também os glorificou. Então, esse aqui é o ponto da expiação universal. Cristo não morreu só pelos eleitos, mas morreu por todos.
Aqueles que reconhecem a Cristo, servem a Cristo e escolhem viver para Cristo dentro de uma perspectiva arminiana, são então aqueles que de fato são os eleitos para a salvação. O quarto ponto do arminianismo é que a graça pode ser impedida, a graça pode ser resistida. Diante disso, uma pessoa então pode escolher a graça ou rejeitá-la, pode escolher a Cristo ou rejeitá-lo. E por causa disso, o quinto ponto do arminianismo é que o homem pode cair da graça, o homem pode perder a sua salvação. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro ponto, o calvinismo diz, depravação total, afetou todo mundo. O arminianismo está dizendo, você pode escolher Cristo ou rejeitá-lo. Você pode querer ser um servo de Deus ou não. O segundo ponto, os calvinistas dizem, a eleição é incondicional. Se você foi eleito, você não consegue fugir disso. Você não tem livre-arbítrio. O arminianismo diz que Cristo conheceu você na presciência. E é por causa da presciência que ele sabe se você está condenado ao inferno ou se você está predestinado ao céu mediante a presciência de Deus. E não a escolha de Deus de lançar alguém no inferno. Pelo contrário, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O terceiro ponto, os calvinistas dizem que a expiação é limitada. Cristo não morreu por todos, morreu apenas pelos eleitos. E então, a teologia arminiana diz que, na verdade, Cristo morreu por todos, mas somente aqueles que reconhecem esse sacrifício e somente aqueles que escolhem a Cristo serão alcançados por essa salvação, serão de fato eleitos de Deus. Enquanto os calvinistas dizem, em quarto lugar, que a graça é irresistível, a teologia arminiana diz que alguém pode resistir à graça. A obra da graça pode ser impedida na vida de uma pessoa. E por causa disso, o quinto e último ponto, enquanto os calvinistas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre por causa da perseverança dos santos, a teologia arminiana diz, tenha cuidado, porque um homem pode cair da graça, pode perder a sua salvação, pode perder o céu. Eu não vou aqui entrar em um ponto ou em outro, eu creio que é o ponto que eu fui falando para você, você foi encaixando o seu conceito cristão dentro de alguma dessas duas teologias, mas eu apenas apresentei para você quais são esses 5 pontos, tanto do calvinismo como do arminianismo. Concluindo então essa etapa de João Calvino sobre a história do cristianismo, vale a pena nós falarmos sobre mais um reformador. O nome dele é John Knox. Confira comigo 2 imagens sobre John Knox. Essa primeira aqui é a Catedral St. Giles, em Edimburgo. É a igreja que John Knox pastoreou. E aqui à minha direita você tem uma gravura de John Knox sobre como ele era, um desenho que é feito dentro dos seus dias. John Knox teve uma importância muito grande para a história do cristianismo. Ele nasceu em 1515 em Redington, na Escócia, e em 1545 converteu-se ao cristianismo. A partir de 1555, passou alguns anos com João Calvino em Genebra, quando ele participa da Universidade de Calvino, tem toda a sua mentalidade teológica formada naquele tempo, e ele mesmo falou, como eu disse, que desde os tempos apostólicos, o evangelho não era ensinado de uma maneira tão pura, tão transparente e tão verídica, tão genuína, como na Universidade de João Calvino. Só que a grande questão é que depois disso ele retorna para Edimburgo, na Escócia, e ali ele realiza o que é conhecido como a Reforma Escocesa, até o tempo da sua morte em 1572. Há um aspecto interessante sobre a vida de John Knox. A reforma, por exemplo, na Alemanha, com Martinho Lutero, teve um contexto e uma conotação religiosa. Em Genebra, com João Calvino, teve um aspecto moral, religioso e interferiu um pouco na política e em algumas leis. Mas nenhuma reforma foi tão bem sucedida como uma reforma realizada em Edimburgo com John Knox. John Knox conseguiu tirar do poder a rainha Maria, conhecida como Maria Stuart ou Maria a Sanguinária. Era uma rainha altamente católica e ela declarou que não iria aceitar que o protestantismo fosse a religião oficial da Escócia. John Knox então liderou um movimento que, depois daquela rainha, a rainha Maria Sanguinária chegou a declarar, ela temia muito a John Knox,
que ela tinha mais medo de uma só oração de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra, enfileirados para tentar invadir a Escócia. Tamanha autoridade espiritual que John Knox tinha. John Knox desenvolveu a reforma na Escócia e foi uma reforma não só religiosa, mas também foi uma reforma política e principalmente uma reforma moral. Eu tive a alegria de visitar a cidade de Edimburgo há poucos anos atrás, e eu tive a alegria de visitar não somente a Catedral St. Giles, mas também a casa onde John Knox morou. E eu quero compartilhar com você aqui um detalhe interessante sobre essa casa. Você pode perceber, essa aqui é a casa que John Knox morou, essa casa aqui de esquina. Você vê aqui o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Nesse terceiro andar que você observa agora em tela cheia, era um quarto que John Knox dedicou para a oração. Era um lugar específico para a oração. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui. John Knox, ele teve esta consciência quando ele construiu a sua casa. Tinha um lugar que era o lugar das refeições, tinha o banheiro que era o lugar da sua privacidade, tinha o quarto que era o lugar dele com a sua esposa, mas tinha o lugar também da biblioteca, que era o lugar do estudo, mas teve um cômodo que ele construiu na casa dele, que não era o lugar onde ele estava com a esposa, nem onde ele comia, nem onde ele estudava, nem um lugar de privacidade dele como o banheiro era, mas era o lugar dele de oração. Aquele lugar era o lugar dele com Deus. Isso aqui chama a nossa atenção para um aspecto interessante que é a vida devocional, onde infelizmente muitos de nós temos falhado. John Wesley, por exemplo, nós vamos estudar sobre John Wesley nas próximas aulas, ele tinha um cômodo dentro do quarto dele que era o lugar da oração, um local onde ele gastava tempo com Deus. A verdadeira fortaleza de John Knox para realizar a reforma protestante na Escócia foi a sua vida com Deus, foi o seu tempo a sós com Deus. John Knox tinha um altar erguido a Deus dentro da sua casa. Um lugar que era somente dele e Deus. Um lugar que era um lugar dele falar com Deus, dele ouvir a voz de Deus, um lugar consagrado ao Senhor dentro da sua casa. Que bom seria se todos nós tivéssemos na nossa casa um lugar que não é nosso e dos filhos, nosso e da esposa, nosso e da refeição, nosso e do estudo, embora o estudo seja extraordinário, mas um lugar que é nosso e de Deus, um lugar da comunhão. John Knox teve esse zelo espiritual. A reforma na Escócia foi uma das reformas mais bem-sucedidas, como eu disse. Só que existiu um outro movimento, que nós vamos falar em detalhe com ele, que foi o movimento puritano na próxima aula, que desenvolveu dois homens que tiveram uma parcela extraordinária. O primeiro deles, John Knox, que nós acabamos de falar. O segundo deles, William Tyndale. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre William Tyndale. Esse homem possui uma das histórias mais tristes e também extraordinárias do cristianismo. Com ele que nós iremos concluir a nossa aula hoje. Esse aqui é o William Tyndale. Ele estudou em Oxford. Ele sabia falar 7 idiomas. Sabe qual era o maior sonho da vida de William Tyndale? Fazer uma tradução da Bíblia para o inglês que pudesse ser publicada. John Wycliffe já havia feito uma tradução da Bíblia para o inglês. Mas o sonho de William Tyndale era traduzir a Bíblia no idioma do seu povo e traduzi-lo e colocá-lo na mão do seu povo, esse manuscrito sagrado. Aqui ao lado você tem uma estátua de William Tyndale que está em frente ao rio Tâmisa, na cidade de Londres, próximo ao Big Ben, naquela região que é a região mais turística da Inglaterra. Deixa eu falar um pouco para você sobre a história desse homem. William Tyndale estudou em Oxford, sabia falar 7 idiomas, o seu principal sonho era traduzir a Bíblia para o inglês, só que ele vivia em uma época, em um contexto, que o rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII, proibia tanto que a Bíblia fosse traduzida para o inglês, como também que pessoas citassem textos da Bíblia em inglês. O que ocorreu por causa disso? Há alguns relatos históricos que uma mulher, por exemplo,
foi morta porque, ao dar luz ao seu filho, ela agradeceu a Jesus em vez de ter agradecido a Maria. Olha que tamanha ignorância. Existe um outro relato histórico de uma família inteira que foi queimada somente porque o pai fez a oração do Pai Nosso para sua filha antes de dormir no idioma inglês, na língua natal daquele povo, e uma denúncia foi feita por causa disso. Nós estamos falando de uma época de uma ignorância espiritual terrível e de uma ditadura religiosa que continuava a perseguir os cristãos por causa da questão de terem a Bíblia no seu idioma e de também citarem a Bíblia no seu idioma. Um certo dia, William Tyndale chegou para um cardeal e o cardeal surpreendeu ele com uma declaração dizendo: eu preferiria que nós tivéssemos a palavra do Papa e as tradições do Papa do que as palavras da Bíblia Sagrada. Aquilo fez William Tyndale dar uma resposta àquele cardeal dizendo: se Deus me der vida e saúde, eu vou trabalhar e lutar durante toda a minha vida para que a criança pobre do campo, que anda descalça e que anda em uma carroça trabalhando no arado, possa ter nas suas mãos uma Bíblia em seu próprio idioma. Esse foi o projeto de vida de William Tyndale. Infelizmente, na Inglaterra, ele não conseguiu apoio para essa tradução. Sabe para onde ele foi? Wittenberg. E quem é que morava em Wittenberg? Martinho Lutero. Martinho Lutero cuidou de William Tyndale durante alguns anos, e William Tyndale traduziu todo o Novo Testamento para o inglês. Lutero tinha uma influência muito grande entre a burguesia, e tinha contatos de pessoas, por exemplo, que enviavam mercadorias por embarcações desde o continente europeu para o Reino Unido, onde fica a Inglaterra. Lutero patrocinou 3.000 publicações do Novo Testamento de William Tyndale em inglês, que foram impressos na imprensa de Gutenberg, e enviou esses Novos Testamentos para a Inglaterra dentro de sacos de roupa, sacos de comida, sacos de trigo. As pessoas então chegavam no porto, que você pode até visitar esse local hoje, que fica ali próximo ao Big Bang, no rio Tâmisa, e ali recebiam as suas mercadorias. Os mercadores recebiam ali as suas alimentações, as suas roupas, sacos e mais sacos. Quando as pessoas chegavam em casa, que abriam, o que elas encontravam juntamente ali? Um exemplar do Novo Testamento na sua língua mãe. Isso chegou aos ouvidos de Henrique VIII, e o bispo de Londres, o cardeal da Catedral de Londres, então começou a perseguir esses escritos de William Tyndale. Começou a pegar todos esses Novos Testamentos e começou a queimar. Quando chegou a notícia na região de Wittenberg que os Novos Testamentos de William Tyndale estavam sendo queimados, a história conta que William Tyndale declarou para Martinho Lutero: se eles tiveram coragem de queimar os meus escritos, certamente um dia eles terão coragem de me queimar também. O bispo de Londres conhecia um mercador que levava as encomendas desde a Europa até a Inglaterra por meio de navios, e então fez uma proposta, na verdade um pedido a ele. Disse o seguinte: todos os exemplares que você encontrar dos Novos Testamentos de William Tyndale na Europa, traga-os para a Inglaterra, porque eu quero queimá-los eles aqui, antes que eles cheguem até a mão do povo londrino. O que aquele bispo não sabia é que aquele mercador era amigo de Martinho Lutero. E para nossa curiosidade, o mercador cobrava ao bispo 3 vezes mais o valor de cada Novo Testamento ser impresso por Gutenberg. Então era mais ou menos assim. Ele chegou para o bispo e disse: tudo bem, eu consigo trazer para você todos os Novos Testamentos que eu encontrar lá. Aí ele disse: cada Novo Testamento custa 10 libras, digamos que ele falou assim, sendo que na verdade 10 libras era o custo de se produzir 3 Novos Testamentos por Gutenberg, na imprensa que ele havia criado. Então, na verdade, aquele mercador estava ajudando a William Tyndale em vez de prejudicar o trabalho da reforma. Na verdade, também, o bispo de Londres estava patrocinando que a cada Novo Testamento que era queimado, 3 Novos Testamentos eram publicados.
E o que ele percebeu é que cada vez mais nas encomendas, as Bíblias chegavam, os Novos Testamentos chegavam, e o povo começou a ter acesso às verdades da palavra de Deus. Essa estátua que está em frente ao rio Tâmisa, ela fica, na verdade, de frente ao local que era o antigo porto. Fizeram como uma homenagem ao William Tyndale. Era uma forma de colocá-lo em pé diante do local onde as Bíblias estavam chegando. Era como se ele estivesse tendo a alegria de presenciar o povo da sua cidade, o povo do seu país, tendo acesso à nova tradução que ele havia feito para o inglês da Bíblia Sagrada pela Vulgata Latina. A grande questão é que descobriram que William Tyndale estava em Wittenberg. A mando de Henrique VIII, ele foi perseguido e ele teve que fugir para a Bélgica. Ele se refugiou na Bélgica em uma cidade chamada Vilvoorde, na região de Antuérpia, aproximadamente a 10 quilômetros ao norte de Bruxelas, a capital da Bélgica. Pouco tempo depois, ali ele foi encontrado e foi preso. No tempo então que ele ficou na Bélgica, ele traduziu o Pentateuco e também o livro de Jonas. Quando ele foi preso, ele tinha acabado de traduzir o livro de Jonas. Então ele foi levado para uma prisão em Vilvoorde, ali na Antuérpia. Estando preso ali, ele então pediu ao representante da Antuérpia que o permitisse ter durante aquele período, já que ele não seria julgado naquele tempo, uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e também um caderno para que ele pudesse fazer as traduções. Foi atendido o seu pedido e foram trago para ele tanto a Bíblia como a gramática, como o dicionário na prisão onde ele estava. Ele ficou aproximadamente 1 ano e meio preso, até que foi feita a sua condenação para que ele pudesse ser queimado em Vilvoorde, a pedido do rei Henrique VIII, por causa do crime que ele estava cometendo. Sabe qual o crime? Traduzir a Bíblia para o povo do seu idioma. Para nossa alegria, aquele período que ele esteve preso, ele traduziu de Josué até 2 Crônicas. Até que então levaram ele para uma praça pública. E você pode verificar através dessa imagem o local onde ele foi preso. Hoje existe um memorial nesse lugar, mostrando como foi a representação dele ter sido queimado. À sua esquerda, você pode ver uma gravura do exato momento em que ele foi queimado vivo. A grande questão é que a história conta que antes dele ser queimado, o método que eles utilizavam para diminuir a dor, o método realizado pelos algozes, é que prendiam os presos a uma estaca que tivesse 2 furos, como se, por exemplo, essa cadeira fosse uma estaca, e houvessem aqui 2 furos. Pegavam uma corda, passava por aqui, voltava ela por aqui, de modo que o carrasco ficava atrás da estaca e antes de acender as chamas, puxava. Sendo assim, a pessoa primeiro ela tinha o seu pescoço quebrado e depois que o seu pescoço era quebrado, ela então praticamente era apagada e então ela poderia ser queimada sem que ela, ainda estando viva, sentisse o fogo consumindo a sua própria carne. A grande questão é que a história conta que quando o carrasco tentou fazer aquele movimento de estrangulação sobre o William Tyndale, ele não apagou por completo. E quando as chamas foram acesas, ele ainda estava conscientemente vivo. A história registra que a última frase de William Tyndale em sua vida não foi um praguejamento. Ele não reclamou com Deus por Deus ter permitido aquilo, ou não liberou nenhuma palavra de tristeza ou ofensa aos carrascos que estavam queimando e terminando ali os dias da sua vida. Mas, para nossa surpresa, a última frase que William Tyndale disse foi uma palavra de oração. A história registra que William Tyndale gritou uma oração. A sua oração foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Sabe o que é interessante? 1 ano depois, essa oração de William Tyndale foi atendida. Exatamente 1 ano depois, o rei Henrique VIII autorizava a Bíblia ser publicada no idioma do povo. Pegaram o Novo Testamento que William Tyndale já havia feito, o Pentateuco, o livro de Jonas e o texto de Josué até 2 Crônicas, que ele havia traduzido na prisão em Vilvoorde.
Sabe qual é o nome dessa tradução? Tradução King James. Talvez você tenha uma Bíblia King James em sua casa. O texto original dela tem pelo menos 70% da tradução que foi realizada por William Tyndale. Eu quero concluir esta aula te chamando para um entendimento diante disso. Esse homem, ele deu a sua vida para que a Bíblia fosse traduzida. As pessoas da sua terra, da sua língua, do seu idioma, não tinham a Bíblia em inglês. Aqueles que foram recebendo aos poucos as traduções da Bíblia de William Tyndale, o Novo Testamento que foi impresso por Gutenberg na sua imprensa e enviado por ele e por Martinho Lutero para a Inglaterra, foram muito abençoados através do texto sagrado do Novo Testamento, que alcançou a vida deles e os ajudou a alcançar uma nova vida cristã, que os ajudou a entender que, na verdade, a palavra de Deus poderia libertá-los da ignorância, da escravidão e da alienação religiosa que até então eles viviam. Sabe qual é a grande questão? Hoje você tem uma Bíblia em seu idioma. Hoje você tem uma Bíblia em sua casa. E a nossa tristeza é que se a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, na vida de muitas pessoas, ele é o livro menos lido do mundo. William Tyndale deu a sua vida para a tradução da Bíblia para o seu povo. Hoje nós temos a alegria de termos a Bíblia em português. Você pode tê-la talvez no seu celular, na sua casa, ou se não, você pode tê-la junto à sua cama. E infelizmente muitos de nós não valorizamos isso. O que gerações e mais gerações sofreram, choraram e até deram a sua vida para que seu povo tivesse, a nossa geração tem e não valoriza. Eu quero concluir essa aula te incentivando, leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque somente através da Bíblia e da oração você conseguirá manter o seu relacionamento com Deus. Todo relacionamento tem um vínculo chamado diálogo. Um relacionamento não existe se não tiver diálogo. Se é trabalhoso manter um relacionamento, seja com um cônjuge ou um amigo, um filho, um amigo, se você tem que às vezes ceder para que você mantenha o relacionamento através do diálogo, sendo que você vê aquela pessoa, imagina o desafio de você manter um relacionamento com Cristo, sendo que você não consegue vê-lo, apenas senti-lo. A grande questão é que o diálogo da igreja com o Senhor não pode acabar. E se você me pergunta, Mateus, como é o diálogo da igreja com Cristo, da noiva com o noivo? A resposta é simples. Através da oração, a noiva fala com o noivo. Mas através da Bíblia Sagrada é que o noivo fala com a noiva. Se você não for o leitor da Bíblia, isso vai enfraquecer o seu relacionamento com Deus. Valorize ter uma Bíblia no seu idioma, à sua disposição. Que Deus te abençoe, que esta aula possa ter servido como um incentivo, tanto para o seu crescimento espiritual, como também para o seu aperfeiçoamento do conhecimento bíblico. Te vejo na próxima aula. Fique com Deus. Um grande abraço.